Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós conversamos hoje com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Obrigado pela participação. Ontem, Fausto, como a gente acompanhou numa matéria anterior, as centrais sindicais entregaram ao governo Lula a sua proposta para uma política de longo prazo para a valorização do salário mínimo, uma política para os próximos 25 anos. Nesse texto é proposto o reajuste pelo INPC, aumento real equivalente ao PIB, mais um chamado piso, né? Além da revisão da aplicação das medidas a cada 10 anos. Esse documento foi entregue ontem ao ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Sua avaliação dessa proposta, Fausto, e como ela pode colaborar para a gente fazer a recuperação do valor real do salário mínimo, não? Bem, Rafael, primeiro, estamos aqui direto de Brasília, né? A gente estava na reunião, incluindo com o ministro, foi bastante importante, primeiro foi um movimento de retomar a negociação da política de valorização do salário mínimo. Estavam um conjunto das centrais, estavam representantes de diversos ministérios, né? Além do Ministro do Trabalho, tinham representantes do Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, Ministério da Presidência, Secretaria-Geral da República, ou seja, era um movimento ali importante de retomada de uma discussão e de uma negociação que foi histórica em nosso país e que de alguma forma permitiu que o salário mínimo tivesse uma valorização bastante significativa nos anos anteriores do governo Lula e Dilma e que agora retoma. O debate em si é um debate ainda que está se iniciando. As centrais sindicais colocaram a sua proposta, o governo sinalizou uma próxima reunião daqui a 15 dias, na qual o governo deve apresentar a sua proposta a partir do que o movimento sindical indicou. Quando a gente olha ali para o conjunto da construção que o movimento sindical fez, o que tem-se de avaliação aqui, primeiro, né, teve uma avaliação bastante positiva em relação à política de valorização anterior, a necessidade da sua recuperação e a necessidade de alguma forma, você recuperar aquilo que deveria ter sido aplicado de aumento real ao longo do governo Bolsonaro e que simplesmente ficou abandonado. Esses são alguns consensos que, de alguma forma, vão norteando esse debate, né? A ideia de você trazer um piso mínimo aí de reajuste de aumento real tem a ver com o embate que a gente está tendo, por exemplo, com o Banco Central. Ou seja, você tem um piso de inflação, você tem uma meta de inflação, é importante que você tenha uma meta de crescimento e uma meta de valorização do salário mínimo. Além disso, a base da construção dessa proposta é você buscar estabelecer aquilo que valia o salário mínimo em 1940, quando o salário mínimo foi criado, e que hoje vale em torno de 50%. Ou seja, tem-se como meta que, num prazo aí entre 25 e 30 anos, a gente possa fazer o salário mínimo voltar a um patamar que, na verdade, ele nunca deveria ter saído, que é o patamar da sua criação. E outro ponto que eu acho que é importante a gente destacar, né, Fausto, é que essa proposta que foi apresentada pelas centrais sindicais não é uma proposta de política de um governo, é uma proposta de Estado, né? Sim, sim, são dois movimentos diferentes, né? A ideia é que você, a partir dessa negociação, você construa uma política de longo prazo, que seja revista de tempos em tempos, a indicação das centrais a cada década, você revisa a política, porque, é claro, os ciclos econômicos se transformam, a própria valorização pode ser acelerada a depender do crescimento econômico da referência, né, que é o crescimento do PIB, e a intenção é que ela seja de longo prazo, ou seja, você precisa construir uma política que vá associando o crescimento econômico e valorização desse piso de salário que impacta cerca de 60 milhões de pessoas diretamente. Quando a gente vai olhando também a proposta de recomposição, a ideia é que no governo Lula, ou seja, nos próximos 3 anos, você possa ter uma valorização significativa e que você possa ter essa recuperação do governo passado. E aí, então, se pensou uma posição parecida, mas um pouco diferente. Os 3 anos do governo Lula, o que se pede é que se pague o PIB de 2 anos anteriores, mais 2,4% de aumento real. Ou seja, nós estamos colocando ali uma expectativa que, ao longo dos 3 anos,
o governo ele deu reajuste semelhante ao que foi o que aconteceu nos 3 primeiros mandatos do governo Lula e do governo Dilma. Outro ponto que eu acho importante da gente destacar, né, Fausto, você, como diretor técnico do DIEESE, uma entidade que dá assessoria para todas as centrais sindicais, é a unicidade, né, dessa proposta. Todas as centrais sindicais discutiram em conjunto e apresentaram em conjunto uma proposta exatamente para esse fim, né, que é a valorização do salário mínimo. Isso também demonstra maturidade no movimento sindical. Você concorda com isso? Bem, claro, a unidade é algo importante, porque de alguma forma a gente está construindo uma política para o país, não só uma unidade ali entre as centrais, mas há uma avaliação conjunta entre o atual governo e as centrais sindicais de que a valorização do mínimo ela é bastante importante. O que há de se discutir, inclusive, com o governo, afinal de contas, aí, o debate fiscal, o debate do para frente, o debate de como isso vai se colocar, se acelera, se não acelera, qual o tamanho dessa recuperação. Então, acho que tem um debate ainda bastante longo para ser travado e, de alguma forma, o debate que precisa ser feito com a sociedade. Sempre se ouviu muito a discussão de que quando o salário mínimo aumenta a inflação, quando o salário mínimo aumenta os custos das empresas, e tudo isso a gente viu que não é real. Como se discutiu há mais de 20 anos atrás, a gente ouve essas histórias, mas a política de valorização do salário mínimo que aconteceu, ela não só não gerou inflação, ao contrário, né, você teve um período de inflação bastante controlada, as contas públicas não estouraram, o Brasil teve ali períodos bastante significativos, ano após ano, de superávit fiscal, até porque o salário mínimo ele entra por dentro da economia e ele vira consumo, né? Consumo vira produção, vira emprego, vira crescimento econômico. Na verdade, é um instrumento importante do círculo virtuoso para a gente mudar o nosso patamar de crescimento, né? Quando a gente lembra e fala do debate do salário mínimo, a gente sabe que ele impacta as camadas mais pobres, de um lado, ele impacta as regiões mais distantes e o interior do país. Então, falar de salário mínimo, de alguma forma, é você poder lidar com uma ferramenta de Estado que possibilita a distribuição de renda e geração de crescimento econômico de baixo para cima. E é bom lembrar sempre, né, Fausto, que salário mínimo não é só para o trabalhador da ativa, mas principalmente para os aposentados. E esses aposentados, como você já ressaltou bem na sua fala, são vetores importantes de aquecimento das economias dos pequenos municípios, principalmente, né? Então, Rafael, quando a gente fala aí dos 60 milhões, nós estamos falando aí de trabalhadores da ativa, trabalhadores do setor privado, a gente tem trabalhadores do setor público, principalmente trabalhadores municipais, dos municípios menores. Nós estamos falando de um grande contingente de aposentados, ou seja, 55% dos aposentados têm como origem o seu salário mínimo, a base do seu benefício é o salário mínimo, mas você também, no salário mínimo, ele impacta o que a gente chama aí de efeito de arrasto, né? Ele puxa também os valores dos pisos salariais e ele impacta a economia informal. Por exemplo, os trabalhadores domésticos têm o seu piso normalmente vinculado ao salário mínimo, né? Você tem uma série de categorias que, de alguma forma, estão aí na informalidade, em que a referência de pagamento é o salário mínimo. Então, na verdade, o salário mínimo ele impacta a economia como um todo, ele impacta as famílias em geral, porque em grande medida as famílias dos mais pobres, em especial dessas regiões mais distantes, têm a aposentadoria como uma referência ali de renda familiar. Então, tudo isso, de certo modo, vai se alterando. É por isso que a política de valorização do salário mínimo foi considerada uma das principais ações de distribuição de renda ao longo dos governos Lula e Dilma, porque ele, de certo modo, faz chegar uma quantidade bastante significativa de receita, de recursos para os mais pobres, mas também ele sobe a média salarial em geral da população. E se a gente pretende chegar em algum momento aí a ser um país desenvolvido, isso passa necessariamente pela valorização do salário mínimo. Só para você ter uma ideia, Rafael, você fala muito sobre produtividade, né? Que o salário mínimo devia acompanhar a produtividade. Quando a gente pega aí a década de 40, de quando ele foi criado, o salário mínimo, que na verdade ele caiu, né? Ele vale metade do valor de quando ele foi criado. Só que a produtividade do Brasil cresceu 6 vezes.
Ou seja, na verdade, ao longo da nossa história, a não recomposição e o não acompanhamento, né, do salário mínimo da economia é uma das razões do nosso subdesenvolvimento. E é claro que essa diferença foi absorvida por alguém, certamente pelo setor produtivo, né? Os empresários, os donos do capital. Mas foi dado, então, o pontapé inicial, digamos assim, né, Fausto? Então, as centrais apresentaram a proposta, o governo vai analisar, vai fazer de novo uma nova reunião, mas, de qualquer forma, essa política ela precisa passar pelo Congresso ou ela pode ser colocada em prática a partir de um decreto-lei, de uma medida provisória? Qual que é o trâmite para que a gente consiga ter uma política estável de valorização do salário mínimo? Então, nós temos dois caminhos diferentes agora, né, Rafael? Nós temos um arcabouço fiscal aí que foi apresentado na semana passada, então você precisa ajustar a proposta de valorização do salário mínimo com o arcabouço fiscal. Esse arcabouço fiscal ainda vai passar pelo Congresso Nacional, então também nós temos que olhar como é que isso vai sair, e ao mesmo tempo a gente vai ter um trâmite para o próprio salário mínimo. Do ponto de vista da definição do salário mínimo, ele sai pelo governo e depois ele é aprovado pelo Congresso Nacional. Então sai uma medida provisória e isso depois vai se transformando. O debate sobre a política de valorização é muito provável que saia como um projeto de lei, e este projeto de lei vai tramitar pelas casas legislativas, e o debate também terá que ser feito com o Congresso Nacional. O primeiro pontapé a gente, de certo modo, foi dado, que é o consenso entre as centrais e a apresentação com o governo. Tem um movimento agora de acordo ali com o governo, alinhamento ali com os diversos ministérios, para que depois você faça esse debate junto ao Congresso Nacional. É um caminho político bastante longo ainda, mas de certo modo é importante que ele já tenha começado. E de qualquer forma, isso também vai exigir uma mobilização permanente das centrais sindicais para fazer a pressão no Congresso, a pressão positiva no Congresso Nacional, para que sejam aprovadas essas medidas. E aí vamos lembrar que o Congresso Nacional ele não é formado por, digamos assim, trabalhadores, né? Vamos lembrar também que a primeira versão da política, né, Rafael, ela aconteceu depois de 3 marchas e 3 grandes mobilizações que os trabalhadores fizeram aqui para Brasília, lá no começo dos anos 2000. E, de alguma forma, você precisa, sim, mobilizar a população, você precisa fazer com que as pessoas compreendam o debate do salário mínimo, você precisa fazer o que nós estamos fazendo aqui, que é explicando para o conjunto da população a sua importância, contrapor muitos especialistas que a gente começa a ouvir já sobre a questão do salário mínimo, em especial a galera aí que se articula junto ao atual Banco Central. Nós precisamos, de alguma forma, ir construindo socialmente um acordo que, quando chegue no Congresso Nacional, você tenha mais capacidade, né, e menos dificuldades da sua aprovação. O salário mínimo é uma política positiva, né? Diferente de outras discussões que a gente possa estar fazendo, essa política já foi implementada, essa política já foi testada, ela já mostrou os seus impactos na vida real das pessoas e o seu impacto real na economia. Por isso que não tem nenhuma grande novidade quando se fala no debate da política de salário mínimo. O que se pede é que nós voltemos a uma política anterior, mas que a gente tenha ali a correção de um item, né, que foi verificado como um problema, que é a não garantia de um piso mínimo de valorização. Ou seja, quando o PIB fica negativo, quando o PIB fica num percentual muito baixo, você acaba tendo um aumento real muito baixo do salário mínimo. A ideia é que você tenha o 2,4, por exemplo, Rafael, ele surge simplesmente de uma média de crescimento que o PIB no Brasil teve desde o Plano Real, desde julho de 94. Se a gente pegar o crescimento do PIB de julho de 94 até agora, a gente teve um crescimento médio de 2,4. Então, pensar num piso de 2,4 de alguma forma comprometer o país com um crescimento de salário, um crescimento de economia bastante razoável, né, de um piso até muito baixo, do que o Brasil gostaria e necessitaria para poder adentrar o mundo aí dos países desenvolvidos. Agradecer a participação do Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, hoje falando direto de Brasília, onde acompanhou a entrega pelas centrais sindicais ao governo de uma proposta de política de longo prazo para a valorização do salário mínimo. Fausto, muito obrigado pela tua participação, um abraço, bom trabalho para você aí em Brasília, até breve e proximamente. Um abraço, Rafael, e bom dia a todos novamente. Conversamos com Fausto Augusto Júnior aqui no Jornal Brasil Atual.